Câmara conclui primeiro turno e reforma da Previdência Social com 4 mudanças no texto base. Se você quer saber quais foram essas mudanças no texto base, fique atento agora a mais uma matéria que nós estamos trazendo hoje, dia 13 de julho de 2019, no seu canal de notícias. E não é isso aí, no canal de notícias você encontra informações sobre a perícia médica do pente fino do INSS. Você também tem informações sobre pensão por mortes, sobre aposentadoria especial, renda cidadã, Bolsa Família, FGTS, Justiça Aqui. Obrigou agora o INSS a contar o tempo que você estiver servindo ao Exército e muito mais. Tem matérias especiais sobre abono piso PASEP, sobre os atrasados do INSS, sobre R$1 bilhão que o governo está liberando para Minha Casa Minha Vida. Tudo isso você encontra aqui no canal de notícias. Se você não se inscreveu no nosso canal de notícias, se inscreva aí. Todo dia tem matéria, todo dia tem informação com qualidade para você. Meu amigo, deputados terminaram de votar nessa sexta-feira. O destaque que estava pendente, segundo turno, está marcado agora para se iniciar dia 6 de agosto, após o recesso parlamentar. A Câmara dos Deputados concluiu na noite da sexta-feira, dia 12 de julho, a votação em primeiro turno da reforma da Previdência Social, que cria novas regras para a aposentadoria. O texto base ainda precisará ser aprovado em segundo turno antes de seguir para o Senado. Foram 4 dias de sessões, algumas se arrastaram pela madrugada. Aprovado na noite dessa quarta-feira por 379 votos a 31, o texto base prevê, entre principais pontos, idade mínima, aposentadoria de mulheres, 62 anos e 65 para homens, análise dos destaques, sugestões para alterar alguns pontos específicos. No caso, aí começou na quarta-feira e terminou agora na sexta-feira. Os parlamentares aprovaram 4 mudanças pontuais no texto: a flexibilização das exigências da aposentadoria para as mulheres, regras mais brandas para integrantes de carreiras policiais federais, redução de 20 anos para 15 anos do tempo mínimo de contribuição de homens que trabalham na iniciativa privada, regras que beneficiam professores próximos de aposentar e muito mais. A conclusão da votação no plenário, a comissão especial onde a reforma tramitou até semana passada voltou a se reunir para votar a redução do texto para o segundo turno. Ao final de 3h30 de debates, o texto foi aprovado pelo colegiado por 35 votos a 12 na madrugada deste sábado, dia 13. Por se tratar de uma proposta de emenda constitucional, a PEC, a reforma terá de ser aprovada em segundo turno de votação, no caso aí previsto para 6 de agosto, após o recesso parlamentar, que será de 18 de julho a 31 de julho. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, afirmou em 9 de agosto pretende entregar para o Senado o texto final da reforma da Previdência. Após a votação desta sexta-feira, os deputados da comissão especial se reuniram para votar a redação final da PEC. Já com as mudanças introduzidas pelo plenário, cumprida essa etapa, o texto fica pronto para voltar ao plenário em segundo turno. O intervalo entre o primeiro e o segundo turno, previsto nas regras internas da Câmara, é de 5 sessões. Os deputados podem cumprir o período ou aprovar, por maioria simples, um requerimento para quebrar esse intervalo. Só depois dessa fase começa a análise da PEC em segundo turno. Na mesma dinâmica do primeiro turno, votação do texto principal, depois debates que no segundo turno só podem ser supressivos. Se você tem alguma dúvida relacionada à reforma da Previdência, fique atento. Todos os dias nós temos matérias importantes falando da reforma da Previdência e também do pente fino aqui no canal de notícias. Bom, inicialmente o governo Rodrigo Maia esperava analisar a PEC em segundo turno até o fim dessa semana. Chegaram a cogitar, inclusive, convocar a sessão para este sábado, dia 13. A previsão, porém, mudou na medida em que as votações foram se arrastando durante a semana.
Meu amigo, como a semana que vem será mais curta no Congresso Nacional, o recesso parlamentar começará na quinta-feira, dia 18. A tendência é de um esvaziamento do quórum, uma vez que muitos parlamentares já têm viagem marcada. Após a conclusão da sessão, que se encerrou no primeiro turno, o presidente Rodrigo Maia afirmou que pretendia fazer o segundo turno nesse sábado e no início da próxima semana, mas que o timing dele, no caso, não era o mesmo de todos. O timing, não quer dizer, no caso, não era de todos os deputados. Segundo, a falta de uma base organizada do governo atrapalhou e atrasou os trabalhos. Nós perdemos todo o início da semana tentando organizar a base, disse. Nas mudanças no plenário aí, durante a análise da proposta em plenário, os deputados promoveram 4 mudanças no texto que havia sido aprovados pela comissão especial. As alterações foram aprovadas após acordo entre partidos governistas do Centrão e com votos da oposição. Veja agora como ficaram as pensões para as mulheres e viúvas. Apoiada pela bancada feminina, a emenda altera a regra do cálculo do valor da aposentadoria das mulheres e favorece viúvas que recebem pensões. A proposta aprovada por 344 votos a 72 com 15 abstenções tratava aí no caso do acréscimo no valor do benefício para mulheres que no momento da aposentadoria tiveram mais tempo de contribuição que no mínimo exigido. A emenda aprovada mantém a exigência da idade mínima de 62 anos e 15 de contribuição para a mulher requerer aposentadoria. O valor do benefício continua equivalente a 60% da média dos salários adotados com base para contribuições, mais o acréscimo de 2% para, no caso aí, passa a ser a cada ano a mais de contribuição que exerceu o mínimo de 15 anos em vez de 20 anos. Nessa mesma emenda, os parlamentares decidiram que a pensão por morte para cônjuge ou companheiro ou dependentes dos segurados, homem ou mulher, não poderá ser menor do que o salário mínimo, se tratar da única fonte de renda da dependente. Para os policiais e agentes penitenciários, a emenda cria uma alternativa com idades mínimas menores para os integrantes da categoria ligadas à área de segurança pública. Serão apenas favorecidos os policiais federais, os policiais rodoviários federais, policiais ferroviários federais, polícias legislativas do Senado e da Câmara, Polícia Civil apenas do Distrito Federal. No caso, a emenda aprovada não trata dos policiais dos estados, que no caso aí são os policiais militares, civis e bombeiros dos estados, uma vez que os servidores dos estados e municípios foram excluídos da reforma. Além disso, a emenda beneficia agentes penitenciários e socioeducativos federais. A mudança prevê que a idade mínima para essas categorias passam a ser de 53 anos para policiais homens e 52 para policiais mulheres, desde que cumpram um período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrar ao vigor da nova Previdência, faltará para atingir os tempos de contribuição da Lei Complementar de 1985, que é o pedágio de 100%. Nessa lei, os tempos de contribuição são 30 anos de contribuição com pelo menos 20 anos com exercício do cargo da natureza policial para eles, 25 de contribuição com pelo menos 15 no exercício do cargo de natureza policial para elas. No caso da contribuição para homens, os destaques apresentados pelo PSB reduziu de 20 para 15 anos o tempo mínimo de contribuição previsto na PEC da Previdência para os trabalhadores do sexo masculino, que atuam no regime geral do setor privado para se aposentarem. Segundo o texto base aprovado na quarta-feira pela Câmara, o tempo mínimo para os homens se aposentarem aumentaria gradualmente, partindo de 15 anos e chegaria a 20 anos em 2029. Com a aprovação do destaque, o tempo mínimo de contribuição para os homens será de 15 anos, mesmo tempo mínimo de contribuição previsto para as mulheres. Já no caso dos benefícios para professores, a mudança beneficia professores próximos apenas da idade de se aposentar. A alteração, que atinge uma das regras de transição entre o antigo e o novo sistema previdenciário, reduz a idade mínima para que os professores tenham direito ao benefício. Nessa regra de transição, o texto base da reforma fixa um pedágio de 100% para o trabalhador
que cumprir o requisito de idade e o tempo de contribuição, no caso, tenha o direito à aposentadoria. Com a alteração aprovada pelo Senado, o texto da reforma prevê que a idade mínima da aposentadoria para os professores seja de 5 anos menor que os demais trabalhadores. Ou seja, com a mudança, uma professora que se encaixe nessa regra de transição poderá se aposentar aos 52 anos e um professor aos 55. Pela redação anterior, no caso, ela se aposentaria com 55 e ele com 58. Nas emendas impositivas, durante a tramitação da reforma da Previdência, o Palácio do Planalto liberou ao todo 1,7 bilhões em emendas parlamentares. Ou seja, se eles não têm dinheiro para poder pagar o pessoal aí do INSS, as aposentadorias, eles têm aí para poder sair distribuindo a rodo para emendas parlamentares. Essas emendas são recursos previstos do orçamento da União, cujas aplicações são indicadas para deputados e senadores. Geralmente, dinheiro é destinado para projetos e obras em seus redutos eleitorais. Então, você aí que tem algum deputado da sua cidade, do estado, dá uma olhadinha no que ele está fazendo, vê se ele está fazendo alguma coisa certa. Se não tiver, larga o dedo, faz os vídeos, sai jogando nas redes sociais aí. O dinheiro não está na mão deles para poder fazer projetos e obras. Então, a gente tem que cobrar, né? Bom, na manhã dessa sexta-feira, o ministro da Secretaria do Governo, Luiz Eduardo Ramos, afirmou que ninguém escondeu e que não considera a prática do toma lá da cá a liberação das emendas parlamentares no período da votação da reforma. Em vários governos isso aconteceu. Não é que o presidente se dobrou à velha política. Não foi uma coisa. Está transparente. Os senhores têm acesso. Está no CIAF. Ninguém escondeu o que estava sendo realizado. Não estou vendo esse processo tão relevante para o Brasil como se estivesse sendo feito por um toma lá da cá, disse o ministro. Já no caso, os destaques rejeitados. Na análise dos destaques, nessa sexta-feira, os parlamentares aprovaram regras mais benéficas para professores e rejeitaram outros 5. Confira agora quais foram os destaques rejeitados. Primeiro, fim do pedágio 100%. Por placar de 387 a 103, os parlamentares decidiram manter no texto a regra de transição que estipula um pedágio de 100% do tempo de contribuição para os trabalhadores do setor privado e do serviço público. Havia o destaque do PDT para suprimir esse trecho da proposta. No caso, por essa norma, o trabalhador precisará ter a idade mínima de 57 anos, a mulher e o homem 60 anos, além de pagar um pedágio equivalente ao número de anos que faltará para cumprir o tempo mínimo de contribuição. Eles só mudaram o nome de pedágio, de fator previdenciário para pedágio. O que mudou nisso daí foi apenas o nome, na data em que a PEC entrar em vigor. Por exemplo, o trabalhador que já tiver a idade mínima, mas tiver 32 anos de contribuição, quando a PEC entrar em vigor, terá que trabalhar os 3 anos que faltam para completar os 35 mais 3 de pedágio. No caso, pedágio 100%, havia outra emenda do PDT que também dizia a respeito do pedágio de 100%. No tempo de contribuição de servidores e trabalhadores da iniciativa privada. O destaque propõe reduzir o pedágio de 100% para 50%, mas foi rejeitado por 298 votos a 165. No caso da pensão por morte, os deputados também rejeitaram o destaque do PT, cujo objetivo era mudar o cálculo da pensão por morte do regime geral, setor privado e próprio funcionalismo público. Na proposta da reforma da Previdência, a sugestão da alteração foi rejeitada por 328 votos a 156. Com isso, o texto base aprovado na última quarta-feira foi mantido. Em relação às pensões por morte, o texto base previa um benefício de 50% do valor mais 10 para cada dependente até o limite de 100%, no caso, para 5 ou mais dependentes. O destaque foi rejeitado, alterava a regra para manter a pensão em 100% da base do cálculo. O cálculo do benefício, no caso aí, o penúltimo destaque votado, apresentado pela bancada do PT, alterava o trecho da reforma da Previdência que trata das regras para cálculo da aposentadoria. O texto da reforma estabelece que,
será considerado para cálculo do valor da aposentadoria a média de 100% dos salários. O destaque do PT mudava essa média para 80% dos maiores salários recebidos pelo trabalhador, a regra que vigorava atualmente. A justificativa do PT é que a regra que considera 100% do salário prejudica os trabalhadores porque leva em conta remunerações mais baixas, o que faz com que o aposentado fique com o salário mais baixo. A mudança foi sugerida pelo PT, desprezava 20% dos salários mais baixos, justamente por isso, e previa que seriam considerados para os cálculos benefícios maiores, que são 80% dos salários maiores. No caso do benefício integral, outro destaque apresentado pelo PT, também rejeitado, previa a retirada de um dispositivo que limitava o valor da aposentadoria a 60% do salário para aqueles trabalhadores que haviam contribuído pelo tempo mínimo, com aumento de 2% para cada ano a mais de contribuição acima do tempo mínimo. O objetivo dessa emenda era manter a regra atual, que prevê o benefício integral para quem cumpre o tempo mínimo de contribuição. No caso da emenda da redação, na última votação da sessão, os deputados também acrescentaram uma emenda de redação para um trecho aprovado na quinta-feira, que trata do valor da pensão por morte. Então, tá aí. Essa foi a reforma da Previdência que foi aprovada em sua maioria. Se você tem alguma dúvida de algum ponto dessa reforma da Previdência, hoje dia 13 de julho, deixe um comentário no nosso vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal de notícias, se inscreva. Nós estamos aqui todos os dias trazendo informações para vocês diretamente de Brasília, aqui no canal de notícias. Se você não se inscreveu, se inscreve aí. Se puder, compartilhe. Esse é o seu canal de notícias, com informação e qualidade todo dia para você.